Olá, meus amigos telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, seguidores das nossas redes sociais, todas elas descritas abaixo desse vídeo. Estamos trazendo mais uma vez, mais uma edição de O Patriota Notícias, sempre de olho nos acontecimentos nacionais e internacionais. Parece que a imprensa brasileira está acordando do sonho de que Luiz Inácio seria um grande democrata. E está acordando da pior forma possível. Lógico que eu estou falando da agressão sofrida pela jornalista da Globo, apoiadora de Lula, por seguranças do ditador Nicolás Maduro. Vamos acompanhar essa repercussão, é muito importante. E, logicamente, eu peço a você que, caso esteja gostando desse conteúdo, que não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal na tecla vermelha inscreva-se e ativar o sininho a primeira vez. Vai aparecer 3 opções e você assinala a opção todas e assim você recebe todo o nosso conteúdo. A imprensa está divulgando que esta seria a imagem, a pergunta, a entrevista que teria dado ali motivos para as agressões sofridas pela senhora Délis Ortiz. Vamos colocar na tela aí, pessoal, vamos lá. Essa compra poderia abater a dívida da Venezuela com o Brasil. Alguém sabe dizer precisamente, que parece que essa é uma tarefa agora do ministro Haddad, o tamanho da dívida da Venezuela com o Brasil, ou esse número ainda tem que ser levantado? Você sabe qual é o tamanho? Se vai estabelecer uma comissão para establecer esse tamanho e retomar os pagos en un plan específico. Não há número por hora. La comisión va a establecer la verdad. Essa compra poderia abater a dívida da Venezuela com o Brasil. Alguém sabe dizer precisamente, que parece que essa é uma tarefa agora do ministro Haddad, o tamanho da dívida da Venezuela com o Brasil, ou esse número ainda tem que ser levantado? Você sabe qual é o tamanho? Se va a establecer una comisión para establecer ese tamaño y retomar los pagos en un plan específico. Não há número por hora. La comisión va a establecer la verdad. Está aí. Em tese, esse seria o ato que deu ali, vamos dizer, uma certa desestabilizada no corpo diplomático de seguranças do senhor Nicolás Maduro. É importante dizer uma coisa, que essa classe jornalística aqui do Brasil, eles não entendem que a bagunça que eles fazem aqui no Brasil, essa, vamos dizer assim, essa zona que eles fazem aqui no Brasil, indo atrás das pessoas, correndo, importunando todo mundo, eles acham que nos outros países é assim. Se bem que eu acho que eles têm conhecimento que não funciona assim há muito tempo. Mas eles tentam a sorte, vamos dizer assim. Se você está falando com um cidadão que em seu país não permite a liberdade de imprensa, inclusive que é um procurado hoje pelo governo dos Estados Unidos com oferecimento de recompensa, você não está falando com uma personalidade que aceita ser, vamos dizer assim, colocado contra a parede, como acontece aqui com a imprensa brasileira e os políticos brasileiros. O brasileiro ele não sabe se comportar, ele não tem um tino de perceber algumas coisas. Em outras palavras, ele, em regra, é inconveniente. Por exemplo, eu não vejo esse tipo de postura da imprensa brasileira quando vai até a países, vamos dizer assim, com regimes democráticos, enfim, países como Inglaterra, França. Geralmente eles se adaptam à situação que é colocada ali a eles, em entrevistas coletivas, enfim. A senhora Délis Ortiz, né, simplesmente foi na questão que não poderia ter sido tocada. E, consequentemente, isso gerou ali uma certa animosidade, não é isso? E aí, segundo o que nós já até reportamos ontem no jornal O Patriota, ela teria tomado um murro na região dos seios, né? E foi socorrida ali
ao ambulatório do prédio em que ela estava, que é a embaixada ali, aquela questão de Itamaraty. Aí, meus amigos, a gente tem que vir nos desdobramentos desse caso. Ontem nós estávamos ao vivo, publicamos essa matéria, comentamos, enfim. Vamos aqui ao desdobramento, né, disso tudo. E na sequência nós vamos continuar os comentários. Está na tela aí. Segundo a publicação do Poder 360, políticos se solidarizam com a repórter da TV Globo agredida. Délis Ortiz levou um soco no peito durante a entrevista de Nicolás Maduro no Palácio do Itamaraty. Matéria de hoje, 31 de maio de 2023, publicada às 11h21, como mostra o cursor, pela redação do Poder 360. O teor da matéria é o seguinte, vamos lá. Deixa eu só restabelecer meu áudio aqui, vai fazer um barulho. Mas tá, desculpem o barulho aí. Políticos de oposição e da base do governo postaram nas redes sociais mensagens de apoio a Délis Ortiz, da TV Globo, depois de ela ser agredida durante confusão em uma entrevista do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Palácio do Itamaraty, na noite de terça-feira, dia 30 de maio de 2023. Uma falha na organização na saída dos chefes de Estado da América do Sul fez com que a separação da área de profissionais de veículos de mídia fosse derrubada. Deu início a um empurra-empurra ao redor do líder venezuelano. Délis Ortiz levou um soco no peito de um segurança, mas passa bem, segundo a emissora. O presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 60 anos, comanda um regime autocrático e sem garantias de liberdades fundamentais. Mantém, por exemplo, pessoas presas pelo que considera crimes políticos, entre aspas. Há também restrições descritas em relatórios da OEA sobre a nomeação ilegítima do Conselho Nacional Eleitoral por uma Assembleia Nacional Ilegítima e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de outubro de 2022, de novembro de 2022 e de março de 2023. Ok? Fora isso, nós temos que colocar aqui essa matéria do Portal Terra. A matéria do Portal Terra diz o seguinte: acaba a lua de mel entre Globo e Lula após elogios a ditador e agressão a repórter. Passada de pano do presidente a Nicolás Maduro e soco em veterana do Jornal Nacional fazem emissora reagir. Matéria publicada pelo Portal Terra, o jornalista é o Jeff Benício. Matéria de hoje, 30 de maio de 2023, publicada às 7h46. Vamos ao texto. No Jornal Nacional, Renata Vasconcelos deu nota de repúdio da Globo pela agressão contra a repórter Délis Ortiz. A repórter levou um soco no peito em confusão envolvendo guarda-costas de Nicolás Maduro e seguranças a serviço do governo brasileiro. A âncora ressaltou a inaceitável violência contra jornalistas no cumprimento de seu trabalho e informou que a emissora aguarda a responsabilização dos culpados. Diante da repercussão negativa, o Ministério das Relações Exteriores e a Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgaram comunicados em solidariedade aos profissionais de imprensa agredidos no tumulto. Essa notícia, corrosiva à imagem do governo, foi a cereja do bolo de uma terça-feira terrível para Lula na mídia. O presidente virou alvo de artilharia pesada de apresentadores e comentaristas de política. A defesa enfática de Nicolás Maduro, considerado um ditador que promove múltiplas violações contra o Estado de Direito, incluindo a censura à imprensa, provocou indignação até de jornalistas de esquerda. Na Globo News, Mira Leitão, uma ex-militante do Partido Comunista na ditadura militar, disse com veemência que Lula comete erro grave ao dizer que o regime tirânico na Venezuela é apenas uma narrativa criada para prejudicar Maduro. Segundo outros analistas da Globo, os afagos do petista ao autocratas geram constrangimento à tradicional diplomacia brasileira, inviabilizam a pretensão dele de ser o principal mediador para o fim da guerra na Ucrânia e enfraquecem o seu discurso em defesa da democracia plena. Críticas de igual teor foram feitas em todas as grades
todas as grandes emissoras de TV aberta e nos canais pagos focados em notícia como CNN Brasil e Jovem Pan News. Desde a eleição, em outubro de 2022, o jornalismo da Globo e Globo News vivia em cima de paz e amor com Lula. Até William Bonner, que chegou a ser inimigo número 1 do petista na imprensa, teceu elogios ao presidente. Nem parecia aquele jornalismo que exibiu diariamente matérias desfavoráveis ao petista ao longo da Operação Lava Jato e de seu julgamento, e depois ignorou os pedidos dele para ser entrevistado quando estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. Em provável retribuição à mudança na cobertura, Lula escolheu dar a sua primeira entrevista longa do terceiro mandato para Natuza Neri, a mais influente comentarista de política da Globo News, na edição das 18 horas, em 15 de janeiro. Janja também concedeu à jornalista sua primeira entrevista desde o triunfo do marido nas urnas. Em 5 de janeiro, a socióloga abriu as portas do Palácio da Alvorada para Natuza. A primeira dama também esteve no Fantástico, no Altas Horas e no Jornal das 10 da Globo News. Ministros e secretários do governo federal aparecem dia e noite nos 2 canais da família Marinho nestes 5 meses da administração Lula III, sempre com tratamento amistoso. Agora, se viu nos últimos 2 dias, foi uma subida de tom contra o presidente. Demorou, mas o previsível aconteceu. A lua de mel entre o jornalismo global e o petista chegou ao fim. Resta descobrir se conseguirão seguir como bons amigos ou assistiremos o retorno do clima bélico. Está aí a bela matéria do Portal Terra. E nós vamos, evidentemente, aos nossos comentários. Esse é o problema quando você vende a sua honra por dinheiro. Esse é o problema. A imprensa brasileira, que não teve os afagos milionários de Bolsonaro, não defendeu a candidatura Lula porque ele era melhor para a democracia, porque até o jornalista mais idiota e despreparado sabia muito bem que o PT nunca foi ligado a democracia alguma e sim ao seu plano de poder comunista e socialista. Mas a imprensa, grande responsável pelas crises no nosso país por alimentar e repercutir exaustivamente os fatos, ela não pensou 2 vezes em apoiar o ditador do PT em detrimento do governo austero feito por Jair Bolsonaro, com grandes números na economia e no setor comercial brasileiro. É evidente que eles fizeram isso simplesmente por ver ou querer a grande destinação de verbas aos seus cofres. Já neste início de ano, foi divulgado que aumentou 13 vezes o número que era disponibilizado à grande mídia como verbas publicitárias. Ora, eles estão de cofres cheios. O que eles estão reclamando? Eles elegeram Luiz Inácio, e a verdade é essa. A imprensa fez questão de reeleger Luiz Inácio. Hoje elas estão com as burras cheias do dinheiro público, dinheiro do povo, o dinheiro que você paga com seus impostos. O que eles querem? 100% em tudo? Não há 100% em nada na vida. Todos nós sabemos disso. É capaz deles irem reclamar com Luiz Inácio e Luiz Inácio dizer a eles: o que vocês querem? Vocês estão com as burras cheias. Vocês hoje podem fazer o que vocês querem. Estão reclamando de uma agressão? Não é difícil isso acontecer. Mas o importante que nós temos que ressaltar, e já foi dito inicialmente, é exatamente o ponto de que a imprensa brasileira realmente ela parece viver em outro mundo, ou simplesmente ela testa o sistema. Nós já falamos aqui no nosso jornal Patriota que este homem chegou ao Brasil sem que a imprensa soubesse. Se a imprensa fosse parceira do governo, saberia que Nicolás Maduro estaria chegando ao Brasil. Chegou de surpresa. Inclusive, cabe ressaltar que entrou no espaço aéreo brasileiro com aviões
com os seus identificadores desligados? Será que somente eles entraram no Brasil ou andaram por aí dentro do solo nacional com a conivência do governo, das Forças Armadas, prejudicando a soberania do nosso país? É evidente que Luiz Inácio Lula da Silva teceu elogios ao Maduro. É claro, o Lula sempre fez isso. Aquilo que todos sabem que é péssimo, é ruim, ou que não é verdade, ele faz questão de contrariar o senso comum para implantar as narrativas. A esquerda vive de narrativas. A narrativa, nós já falamos aqui, nada mais é do que contar um fato mentiroso, mas de tanto repetir ali no cenário político e na imprensa, as pessoas um pouco incautas acabam acreditando que aquilo é verdade. O passo seguinte, uma vez que esta narrativa ganhou a repercussão nacional, é adotar alguma medida institucional para fazer com que essa narrativa seja aplicada por meio de leis. Nós conhecemos muito bem esse cenário. Mas o que nós temos que falar agora que é o principal. Ok, a jornalista foi agredida. Parece que identificaram um dos agressores, pelo menos acusaram alguém, existem imagens aí na internet. E agora, o que se vai fazer? Essa é a pergunta. Se este país fosse um país sério, que nunca foi, é um país que está aí de acordo com os interesses e vontades e desejos políticos, a delegação do senhor Nicolás Maduro deveria ser presa até que o fato fosse esclarecido e individualizada a conduta daquele que teria praticado o fato criminoso, a agressão ou até, quem sabe, a lesão corporal. Mas, lógico, o Brasil não tem esse cacife de chegar a Nicolás Maduro, depois de toda essa pompa e de todos os elogios, e dizer a ele: senhor presidente da Venezuela, o senhor não pode sair aqui do meu país porque a sua delegação está detida para prestar esclarecimentos e apuração dos fatos. O que vai fazer a imprensa? Reclamar? Eu estou vendo um movimento que é um movimento muito costumeiro no Brasil, que indica que nada será feito. Nós estamos acompanhando, nós estamos acostumados, nós da direita. E o que é? As tais notas. Já existem notas de repúdio, notas oficiais, notas de dinheiro, nota de tudo o que possa imaginar, repudiando, comentando os fatos. Me lembra as notas das Forças Armadas. As notas não têm poder algum. E, infelizmente, nessa política desgraçada brasileira, eles acreditam que uma nota de repúdio, por exemplo, vai fazer com que o presidente da Venezuela, ditador Nicolás Maduro, diante de uma nota, vai dizer: olha, de fato aconteceu, eu vou pegar o cara aqui que agrediu a jornalista e vou entregar à justiça brasileira. Ora, meus amigos, isso nunca acontecerá. É importante destacar que houve um crime dentro do território nacional, um crime que pode ser apurado, mas por questões políticas, é o que está imperando no Brasil, ninguém vai apurar nada. E esse cenário nós conhecemos bem no Brasil. A política engolindo a área jurídica ou tornando a área jurídica militante. E é isso que nós temos que retratar aqui. A jornalista vai ficar com seu prejuízo. Talvez possa reclamar com Luiz Inácio, mas nada será feito. Luiz Inácio vai engambelar a ela, a Globo, e todos os demais que forem cobrá-lo, como sempre ele fez durante sua carreira política. Engambelar, enganar, inventar narrativas. Nada mais que isso. Notas nunca resolveram nada no Brasil, e sim ação. No caso, o Estado brasileiro se omite. Uma vergonha internacional, não só pela visita e pelos elogios ao ditador, mas pelos fatos ocorridos contra a jornalista. É uma vergonha. Mas nós temos que dizer que, infelizmente, a jornalista e as organizações Globo estão recebendo um pouco daquilo que eles plantaram, que é o apoio a este governo comunista, petista, e vamos dizer, já com claros indícios de que será um governo ditatorial no Brasil. Eles estão recebendo aquilo que eles plantaram. O problema é que não vai ser somente aqueles que apoiaram,
Não vai ser somente aqueles que trabalharam para que esse governo chegasse onde está. E quando eu digo esses que trabalharam, eu digo também os ministros dos tribunais superiores. Não serão só os culpados de terem levado Luiz Inácio Lula da Silva ao poder que vão pagar o preço. Todos os brasileiros irão pagar igualmente. O que nós esperamos agora, evidentemente, é que eles se matem, a imprensa e o Lula, para que nós possamos ir às ruas e apoiar o impeachment desse cidadão que sequer poderia ter sido candidato. E se o foi, foi por um favor de um dos seus compadres do Supremo Tribunal Federal. Se você gostou desse conteúdo, meu caro amigo, minha cara amiga, não se esqueça de curtir e compartilhar essa transmissão, se inscrever na tecla vermelha, inscreva-se e ao lado ativar o sininho na opção todas, e assim você recebe todo o nosso conteúdo. Esta foi mais uma edição de O Patriota Notícias e nós voltaremos a qualquer momento. Aguarde.